2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe sejas imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprido a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Se nós queremos profundidade para entender o que é o amor, eis um homem que viveu o amor com profundidade. Paulo escreveu estas palavras perto de sua morte. Sendo assim, estas foram as últimas palavras do grande apóstolo Paulo. E é por isso que são palavras muito valiosas para nós, pois ele escreveu no máximo da sua experiência como um irrepreensível servo de Deus. E quem foi este homem que nasceu em Tarso da Cilícia? Ainda jovem, foi enviado para Jerusalém para ser educado aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, o qual foi preparado para brilhar nos ciclos teológicos dos seus dias. Quem foi este homem que era rico, no entanto morreu pobre? Não tinha nem sequer uma capa para abrigar-se do frio. Velho, cheio de dores, cicatrizes, rejeitado por sua nação, abandonado por seus amigos, acusado de graves crimes, e dentre os muitos que lhes foram atribuídos, destaca-se o de ter ateado fogo na cidade de Roma. Quem foi este homem que por onde quer que passava,
sofria açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões, e os seus últimos dias passou em uma masmorra fria, gélida, fétida, sem ter sequer uma capa para abrigar-se do frio, deixando assim um rastro luminoso de um indelével testemunho de alguém que alcançara a graça de Cristo. Quem foi este homem que andou pelo mundo anunciando o Evangelho, sangrando o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, o mar Adriático, anunciando o Evangelho pelas regiões da Antioquia, da Galácia, da Ásia Menor, da Macedônia, da Acaia e Roma? Quem foi este homem que ousadamente afirmou ter ido ao terceiro céu, que alegou ter sido instruído pelo próprio Cristo, que afirmou ter sido aprovado no tribunal divino? Quem foi este homem que ostentou tamanha fé de ressuscitar mortos, restaurar aleijados, curar enfermos, enquanto ele mesmo era quase cego pela glória de Cristo? Quem foi este homem que dividiu o mundo em duas grandes facções, escreveu cartas que mudariam a história não só nos seus dias, mas até os dias de hoje continuaria a influenciar vidas? Quem foi este homem que, segundo Ellen White, alcançou a plena estatura e maturidade que um homem pode alcançar em Cristo Jesus? Quem foi este homem? E nesta manhã eu gostaria de estudar brevemente a história do apóstolo Paulo. Um homem que identificou que a paz e a felicidade reside na renúncia completa do nosso eu, das nossas vaidades, da nossa autoimportância, daquilo que eu acho que eu mereço, daquilo que eu acho que eu tenho direito. E pôde dizer, abandonado dentro de uma masmorra: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ao invés de falar palavras, trabalhei 30 anos para Jesus, e hoje nenhuma capa para me abrigar do frio eu tenho. Estou abandonado, estou jogado no fundo de uma masmorra, a prisão mamertina, que era conífera, e ele estava lá embaixo. E que tinha lá uma valinha por onde passava a urina e dejetos de todos os presos. A parte mais úmida e a parte mais cheia de água. E ao invés de ele olhar para aquela condição em que este grande arauto do Evangelho se encontrava, ele louvou a Deus por 30 anos ou um pouco mais de um ministério bem-sucedido, próspero, tendo paz em meio aos muitos conflitos. Atos 22, verso 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, em Jerusalém. Ainda quando jovem foi enviado a Jerusalém, a fim de que Gamaliel o preparasse. Gálatas 1,14, o próprio Paulo afirma que, no que diz respeito ao judaísmo, ninguém da idade dele o superava. Ele tinha alcançado o mais alto rango, o mais alto nível, uma promessa, a esperança para a falida religião judaica. Quando os rabinos olhavam para Paulo, viam nele uma promessa de que o judaísmo talvez não iria entrar em um colapso completo. Havia já acontecido uma extensa miscigenação entre gregos, romanos e judeus, que praticamente o judaísmo estava em vias de perder a sua identidade. Paulo surge como uma promessa de que o judaísmo talvez ainda teria esperança. Apostaram todas as suas cartas em Paulo, porque ele poderia novamente levar o judaísmo ao brilho de séculos passados. Por isso ele foi levado para a decantada Jerusalém, onde ele teve acesso aos melhores mestres, onde ele tinha um arsenal de livros extenso a fim de se preparar. Mas, curiosamente,
Enquanto Paulo era preparado para brilhar nos círculos teológicos dos seus dias, surge um outro mestre. Este, não na decantada Jerusalém, mas na proverbial Nazaré da Galileia. Este, não sendo treinado aos pés de um dos homens mais sábios daqueles dias, mas aprendia sob os joelhos de sua mãe. Este não era assistido por acadêmicos dentro de um meio acadêmico. Ele era preparado na urdidura de uma carpintaria, com mãos cheias de calos e feridas. Este não teve um berço com dupla nacionalidade que lhe outorgava prestígio, como no caso de Paulo. Entretanto, para não perder a vida quando criança, teve que buscar refúgio no Egito. Enquanto Paulo preparava para reavivar o judaísmo, Jesus de Nazaré se preparava para criar uma nova e permanente religião, o cristianismo. Jesus, com 30 anos de idade, vai até João Batista, onde foi batizado. E então dá início ao seu ministério. O ministério de Jesus, desde os seus primeiros momentos, começou a ser uma dramática exposição da religião judaica. Sem poder, sem prestígio, sem nome, sem fama, e agora uma religião já que se tornava proverbial nos lábios dos romanos, enquanto na antiguidade, quando se falava no povo judeu, as nações tremiam. E Jesus, com a sua vida e o seu ministério, começa a despir de maneira muito veloz aquela religião que já estava falida. Foi então contratado testemunhas com o intuito de acabar com a vida daquele mestre carpinteiro, que não falava da mesma maneira que os rabinos falavam, mas quando ele falava, os corações se aqueciam, as pessoas se moviam, vidas eram transformadas. Contrataram testemunhas falsas para acusá-lo, depois para prendê-lo, para torturá-lo, para matá-lo, com o intuito de acabar com aquela ameaça que estava obscurecendo o brilho da promessa do judaísmo, e quem sabe até pensavam que ele poderia ser o Messias, Saulo de Tarso. Mas o que eles não sabiam é que estoura uma bomba no domingo, 3 dias depois da morte de Jesus, uma bomba estoura no arraial dos seus inimigos, pois o mestre da Galileia entrou no seio da morte, pegou os grilhões da morte, destruiu os grilhões da morte, inaugurando assim a imortalidade. E aquilo que já era um problema, um homem galileu que estava comovendo nações, movendo multidões, com sua morte e ressurreição, causa um impacto ainda maior para o cristianismo e uma ferida ainda mais profunda no judaísmo. Surge então no cenário Saulo de Tarso. Com qual finalidade? Destruir aquele frágil e sofrido cristianismo que acabara de surgir. Saulo de Tarso odiava Jesus, pois ele não conseguia fazer nem de perto, nem nos mínimos detalhes, o que aquele proverbial carpinteiro fazia. E Saulo se encarregou então de banir da história de Jerusalém o nome de Jesus de Nazaré. E é interessante perceber que no Novo Testamento, Saulo recebe 2 títulos. Atos capítulo 9, olhem aí comigo. Atos capítulo 9, verso 1. Diz assim: e Saulo suspirava ainda ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Essa palavra, Paulo suspirava ameaças de morte, é a mesma construção no original para descrever uma besta selvagem, uma fera selvagem, que está prestes a saltar em cima de sua presa e despedaçá-la.
Então Paulo aqui é chamado de uma besta selvagem, de uma fera selvagem, que está prestes a atacar e destruir uma presa. Ele suspirava ódio contra os cristãos, mas ele mesmo mais tarde viria a admitir que, na verdade, o ódio dele era contra Jesus. E com o intuito de atacar Jesus, ele atacava os cristãos. Ontem nós estudamos um pouco sobre o ego. Nós estudamos e vimos que o ego é uma plataforma sobre a qual cresce o orgulho, e a sombra do orgulho é a vanglória. Aqui está o egoísmo, o eu. Aqui o orgulho, a altivez interna. E quanto mais alto vai o orgulho, mais longe a sombra da vanglória é lançada. Paulo havia dedicado a sua vida a ser o homem mais proeminente de Jerusalém. E agora, quem era o nome mais falado em Jerusalém? Qual era o nome que em todas as esquinas era comentado? Aquele homem que não tinha ascendência relevante, embora fosse da linhagem de Davi, mas isso já não era tão importante mais. Aquele homem que não estudou nas requintadas universidades dos seus dias, aquele homem que tinha nas suas mãos a evidência de ser um homem simples, agora era mais afamado do que o grande Saulo, a promessa do judaísmo. E ele queria banir da história de Jerusalém aquele nome. E ele suspirava ameaças de morte. 1 Timóteo capítulo 1, 3, Paulo diz que era insolente, blasfemo, perseguidor e injurioso contra a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 15, 9, Paulo fala: eis que eu perseguia a igreja de Deus. Gálatas 1,13, Paulo afirma: eu perseguia e eu assolava a igreja de Deus. Em Atos 8,3 diz que Paulo arrastava homens, mulheres, crianças, confinava-os em prisões, mortes. Desta maneira, ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1,23 diz que ele perseguia e destruía a igreja de Deus. Atos 22,4 diz que ele perseguia o caminho, que era também a igreja de Deus. Atos 26,9, ele fala que cria que em muitas coisas ele deveria fazer contra o nome de Jesus. Atos 26:10 fala que ele não só perseguia fisicamente, mas ele perseguia emocionalmente, porque ele obrigava as pessoas a blasfemarem. Ele era um serial killer, ele era uma besta selvagem, uma fera selvagem. Ele não só perseguia fisicamente, mas perseguia emocionalmente, perseguia também psicologicamente. Ele não respeitava domicílio, porque ele diz que ele entrava nos lares e pegava as pessoas. Ele era uma fera selvagem. Interessante que o segundo título que Paulo recebe também no Novo Testamento é de um touro selvagem. Atos 9:5 diz que Paulo recalcitrava contra os agrilhões. Recalcitrar é dar coice em uma ponta de ferro. Eu já lidei muito com um gato bravo, e um touro, para ser amansado, ele só respeita o aguilhão, o ferrão, e já vi muitos touros bravos serem amansados para atividades agrícolas. E Saulo era um touro bravo, um touro destemido, e ele caminhava agora para Damasco para cornear o máximo de pessoas possível. Mas do céu o amansador de touro trovejou, e aquele touro bravo foi lançado no chão. Cai por terra o maior perseguidor do cristianismo, para dali, alguns minutos depois, levantar-se o maior defensor do cristianismo. Paulo era o advogado da morte. A partir daquele momento, ele se tornara o promotor da vida. Ele disse poucas palavras nesse encontro com Jesus: que queres que eu faça?
Ele não perguntou: Senhor, eu vou ter uma mobilidade? O Senhor vai me fornecer uma esposa para poder me acompanhar, para fazer alguma coisa? Eu vou ter cavalos para andar? Vou ter recurso? Vou ter onde encostar a cabeça? Eu vou ter algum tipo de benefício ou garantia no futuro? Ele simplesmente disse: que queres que eu faça? Paulo era o tipo do soldado que dizia simplesmente assim para o seu general: qual é a minha missão? Era o que bastava. Era o suficiente. Que queres que eu faça? Gálatas 1,16 diz assim: Deus queria revelar seu Filho em mim. E quando me veio o chamado, ele fala: não consultei nem a carne e nem o sangue. Ele simplesmente disse: o que queres que eu faça? Às vezes, a gente pensa que não existe conversão instantânea. Eu não vou dizer se existe ou não conversão instantânea, mas renúncia do eu, baseado numa decisão, isso sim existe. Porque foi o que Paulo fez aqui. No momento em que ele caiu em terra, o livro Atos dos Apóstolos falando sobre isso, no momento em que ele caiu em terra e ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Sou Jesus de Nazaré, o Messias, a quem você persegue. A senhora White fala que naquele momento, em uma velocidade, que eu imagino que seja um computador, você procurando informação, ela fala que as profecias do Antigo Testamento começaram a se conectar na mente de Paulo. E em minutos ele concluiu que aquele Jesus que eles haviam matado, de fato, era o Messias tão esperado. E ele fala então: que queres que eu faça? A vida de Paulo nunca mais foi a mesma, irmãos. Nunca mais. Sofreu uma guinada total e completa. Paulo não mais pleiteou naquilo que viria a ser ou não seu direito, naquilo que viria ou não ser benefícios. Ele simplesmente dedicou sua vida ao serviço do Senhor. Quando ele entra em Damasco, poucos dias depois, é dito no capítulo 9 de Atos, que ele começou a pregar sobre Jesus de Nazaré, e as pessoas diziam: olha, mas ele perseguia e agora está defendendo? Ele teve pés rápidos para poder agir, para poder atuar. E quando nós estudamos a história de Paulo, o texto que o irmão Ricardo até mencionou em Atos 20, 24, ele diz ali que ele não tinha a sua vida por preciosa. Quando ele fala ali que não tinha a vida por preciosa, não é que ele gostava de andar rasgado: eu não gosto de mim, eu vou me bater. Não é isso. O que ele está dizendo ali é que, para ele, a sua existência só era relevante se ele fosse servir a Deus. Então, por isso que ele não se importava se alguém quisesse tirar a vida dele, porque aquilo ali não tinha valor para ele. Às vezes eu fico pensando: quanto valor a gente atribui a isso aqui? Porque isso aqui, irmãos, não é nada. Isso aqui é uma pelota de barro, e umas que são mais bem feitas do que a outra. Mas isso é só barro. Tanto que se você fica sem um fôlego de vida, nós voltamos a ser barro. Sempre me impressiona muito a história dos moravianos que viviam no norte da Alemanha, que eram pobres e tinham um grande desejo de pregar o evangelho e não tinham como sair da sua região. Então eles se vendiam como escravos para ir embora para algum país que eles não sabiam onde iam parar, para nesses lugares eles poderem difundir o evangelho. Essas pessoas não se preocupavam quais desafios iam enfrentar. No caso das meninas ou as mulheres, as moças, não se preocupavam em pensar: mas eu acho que eu vou ser estuprada no primeiro dia dentro de um navio com um monte de marujo bêbado de rum. Ou seja, essas pessoas entenderam que o corpo é simplesmente um sustentáculo para o DNA divino, e mais nada. Mais nada, e Paulo reconhece isso: porque eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. E quando ele fala ali guardar o meu depósito, ele está falando do seu DNA espiritual. Então Paulo entendia o corpo dele como um pendrive,
que quando ele nasceu, Deus enviou ali o pendrive com informação, e quando ele morreu, Deus enviou o pendrive e pegou de volta ali o que era necessário e que vai devolver a ele naquele grande dia. Quando nós nos demoramos demais nas nossas importâncias, mais o nosso orgulho sobe, mais a vanglória lança as raízes, mais difícil é superar isso. Quando Paulo começou a sua primeira viagem missionária, Atos 13 e 14, ano 45 ao 47, ele foi pregar numa região em que ele foi apedrejado. E a irmã White fala que ele sentiu muita dor, e naquele momento ela diz que ele se lembrou de Estevão. E ele se sentiu feliz, porque agora ele achava que seria o seu fim. Ele pensou, eu estou tendo a experiência de Estevão, na morte de uma pessoa que eu fui tão ativo. E ali o apóstolo então dorme. Eles arrastam ele de dentro da cidade até fora da cidade, achando que ele estava morto. Jogaram ele fora. Sorte que não bateu a cabeça na pedra quando jogaram, achando que ele estava morto. As pessoas ficaram em volta dele, olhando. E aí, irmão White fala que em algum momento depois ele levantou a cabeça assim, deitado no chão, olhou para as pessoas e começou a louvar a Deus, glorificar, e diz que saltou de pé e voltou imediatamente para dentro da cidade novamente. Irmãos, quando nós não somos acatados, a gente fala assim, eu nunca mais boto o pé nessa casa. Poxa, a pessoa chamou minha atenção porque eu quis comer duas coisas, enfim, sei lá, coisas banais que às vezes nos ferem. E a gente fala, eu nunca mais boto o pé nessa casa, e muitos não colocam mesmo. O texto diz que ele voltou correndo para dentro da cidade, falaram, Paulo, você vai morrer. E tiraram ele lá da cidade. Paulo entendia que o seu maior inimigo era o seu eu. E que não importava ter um corpo vivo se não tivesse um eu morto. Porque o eu ia se encarregar de destruir esse corpo. Na sua segunda viagem missionária, ele vai para Filipos, primeira cidade da Macedônia, depois da Ásia Menor ali. Sua segunda viagem, do ano 49 ao 52. Está em Atos 16 o contexto dessa história. Ali em Filipos, ele fez um trabalho extenso, maravilhoso. Curou pessoas endemoniadas, curou ali pessoas doentes. E curou uma jovem endemoniada. E essa jovem dava muito lucro para os seus donos. E por causa disso ele acabou na prisão. Porque Deus tinha alguém para evangelizar ali naquela prisão. Foi chicoteado, terrivelmente chicoteado. A senhora White, no Atos dos Apóstolos 214, diz que as suas costas todas foram abertas assim, que dava para ver o osso. Porque tinham pontas, nas pontas do chicote tinha pedaço de osso e pedaços de metal. Então, quando batia, aquilo penetrava até onde ia. E o texto diz que o carcereiro, por vontade própria, meteu os pés de Paulo e Silas no cepo. E não era um cepo que você fica sentável, confortável, não. Era um cepo em que você era içado da terra. Você tinha as mãos aqui, penduradas nos orifícios, e a mesma coisa aqui, ó, outra bancada de madeira, com o seu pé nessa posição, então fazia esse efeito aqui, o corpo puxando para baixo, que produzia grande dor e inchava, porque não tinha circulação, e as costas ficavam friccionando no chão. Aquelas mesmas costas destruídas por 50 chibatadas. E a página 214 diz que o carcereiro fez aquilo por vontade própria, porque ele queria ouvir urros e berros de pedido de socorro. Olha a mente desse homem, era uma mente sádica, a mente de um psicopata. Esse carcereiro era tão cauterizado pelo pecado, que ele gostava de ouvir as pessoas urrar e berrar de dor. E ele fazia o possível para levar as pessoas nessas condições, e ele ficava sentado na cadeira dele, ouvindo urros e berros. A página 215 diz que por um momento o céu parou. Diz o texto que o céu parou e todo o céu começou a observar qual seria a atitude daqueles homens presos por amor de Jesus. Todo o céu parou para observar.
eles vão murmurar, eles vão reclamar, eles vão ficar desanimados, mas para surpresa do céu, Paulo se lembra de tudo aquilo que ele havia feito com outros cristãos. E uma alegria incontrolável tomou conta do apóstolo. E ele só pôde extravasar aquela alegria de poder estar na mesma condição em que ele impôs muitas pessoas, senão louvando o nome de Deus, e começou a cantar. E louvar o nome de Deus. O anjo faz uma visita para conhecer aquele tipo de homem. As celas se abrem, nenhum escapa. O carcereiro se dá conta do que aconteceu. Tira a espada para tirar a própria vida. E Paulo fala, não faças tal. Estamos todos aqui. E Atos 16 diz assim, o carcereiro então gritou e diz, tragam-me luz. E entrou para ver que espécie de homem era aquela que pagava o mal com o bem. E chegando lá dentro, eles veem então um tipo de Jesus, porque foi isso que Jesus fez por nós. John Wesley, quando pregava nas igrejas da Inglaterra, ele era expulso quando ele falava, os ingleses que estão dentro dessa igreja não são melhores do que os escravos que estão aí fora. Os ingleses que estão dentro dessa igreja, diante de Deus, não têm mais valor do que os escravos que estão aí fora. E um púlpito após o outro, ele foi expulso. E os clérigos diziam, como você ousa comparar pessoas de qualidade com esses párias que estão aí fora? Irmão, vocês já pararam para imaginar, de fato, sem nos atribuir virtudes que a gente nunca teve, o que nós somos? Vocês já pararam para imaginar que caráter nós temos? É muito fácil olhar para o camarada que matou o filho e falar, eu jamais faria isso. Mas será que diante de Deus eu estou em melhor situação? Por frequentar um culto, por ser adventista, por ser da verdade presente? O que Paulo entendeu é que nós não devemos dizer mais ou menos de nós. Nós não devemos dizer nada de nós. Paulo entendeu que eu não sou bom, eu sou ruim. Paulo entendeu que eu não sou nada. Não é questão de ser ou deixar de ser. É questão de que o que Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo. Isso é o que importa. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, se Deus desvendasse o véu daquilo que somos diante de nós, ela fala, não suportaríamos, nós morreríamos. Olhamos muitas vezes para uma prostituta e recriminamos. Mas o que é que arde no meu corpo? Olhamos às vezes para um homem que vai atrás de uma mulher na rua e paga dinheiro para ficar com uma mulher. Me sinto melhor porque eu não faço isso. Mas será? Qual fogo queima no meu íntimo? Qual fogo queima no meu íntimo? É o fogo do Espírito ou é o fogo da minha própria carnalidade? O céu parou para ver aquela cena. Um homem que havia sido chicoteado terrivelmente, havia sido maltratado terrivelmente, estava ali louvando o nome de Deus. E ele intercedeu agora pelo carcereiro, que foi o responsável por boa parte do seu sofrimento. A página 216 do Atos dos Apóstolos diz assim, o coração de Paulo era tão cheio do amor de Jesus que não havia espaço em seu coração para ódio ou rancor, nem contra o seu pior inimigo. Não tinha espaço,
Por que que às vezes eu me chateio com uma pessoa, eu me chateio com outra, eu me chateio com os irmãos da igreja, me chateio com os irmãos da verdade presente, me chateio com o mundo, me chateio comigo às vezes? É porque tem muito espaço no coração. Você lembra o que é o ego? Ego é uma bexiga grande inflada. Ela só pode estar cheia de uma coisa. Se ela não estiver cheia de Cristo, se ela não estiver cheia de Cristo, eu vou ver problema em todo mundo. E segundo a palavra, se eu for para o céu, eu vou ver problema no céu também. Vou botar defeito no céu. Paulo, irmãos, é um tipo de pessoa que rompeu com os guilhões da humanidade. Olhem 2 Coríntios comigo. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ver quem é capaz de fazer isso daqui. Quem fizer isso daqui nunca vai ter uma briga num casamento, num namoro, não vai ter problema em nada na vida. Basta fazer isso aqui. Uma coisa simples. O texto, 2 Coríntios 12, versículo 15, diz assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando cada vez mais vocês, seja menos amado. Esse texto, para mim, é um dos textos mais difíceis das Escrituras. Por quê? Porque esse texto literalmente está dizendo que a proporção do seu amor deve ser a proporção superior ao ódio e à indiferença que a pessoa tem por você. Então, quanto mais a pessoa te despreza e te odeia, mais você deve amá-la. Quanto mais ela te odeia, mais você ama. Quanto mais ela te odeia, mais você ama. Quanto mais ela te odeia, mais você ama. E humanamente falando, quem consegue fazer isso? Às vezes, dentro de um relacionamento, um casamento, tem um desentendimento, e aí fica 1, 2 dias, um de bico com o outro, vai dormir um de costa para o outro. Eu sei que talvez nos que estão aqui isso nunca acontece, nos casados, né? Mas isso pode acontecer, acontece com alguns aí fora. Acontece com alguns. Mas se eu aplico esse texto, o que eu faço diante da ofensa e diante da crítica? Simplesmente, em vez de eu aumentar o meu ego, insuflando cada vez mais o meu ego, eu vou aumentar o meu nível de amor. Mas humanamente falando, isso não é possível. A não ser se for uma obra do Espírito Santo na nossa vida. O maior discurso de Cristo, na página 75, último parágrafo, diz assim: mesmo uma pessoa longe da graça de Deus pode dar amor em troca de amor, mas também dará ódio em troca de ódio. Mas só o coração repleto pelo amor de Jesus dará amor em troca de ódio. O maior discurso, esse mesmo livro, o maior discurso de Cristo, na página 30, diz assim: o amor de Cristo no coração tornará doces todos os sofrimentos. E na página 38 diz assim: o amor de Cristo pode mudar o nosso caráter. Quando nós amamos Jesus verdadeiramente, o que pode acontecer com o nosso caráter? Ele ser transformado. Pense aí agora, cada um, na pessoa que você mais ama. Só pensa. Na pessoa que você mais ama. Um filho, esposa, enfim, vocês... Quantos aqui agora gostariam de ferir intencionalmente essa pessoa que vocês mais amam? Fazer sofrer, fazer chorar? Ninguém. Quando de fato e verdadeiramente amamos a Jesus, o nosso coração vai recuar do mal. A senhora White fala que um coração cheio do amor de Jesus recua do pecado. Recua, assim como a natureza humana a natureza de Jesus recuava do pecado. Por quê? Porque nós não queremos fazer Jesus sofrer. A senhora White, se referindo a Jesus, disse o seguinte, no volume 7 do Comentário Bíblico, na página 1023, é a carta 5 de 1880. Ela diz assim: Paulo alcançou a perfeita estatura e maturidade que um homem é capaz de alcançar em Cristo Jesus. Ele alcançou a perfeita estatura e maturidade. Por isso que ele disse: sedes os meus imitadores, 1 Coríntios 11, 1, porque é igual a imitar Jesus. Se você imita eu e a Jesus, está tudo bem. Porque eu sou uma perfeita cópia e imitação de Jesus Cristo.
E ela segue dizendo, numa review de 1882, nos registros dos que trabalharam e sofreram pela causa de Cristo, não há nome que resplandecerá mais do que o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Nos registros sagrados de todos os que trabalharam por Cristo, nenhum nome resplandecerá com maior brilho do que o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. O amor de Jesus no seu coração ardeu-lhe na alma, fez dele abnegado ao ponto que ele chegou a esquecer-se de si. É só Paulo que é capaz de ter essa experiência? Irmãos, e o mais maravilhoso disso é que uma pessoa que alcança este estágio, ela vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Se alguém chega e falar, Silverino, eu te acho muito orgulhoso, e aí eu vou pensar, ainda bem que ele está enxergando só isso, porque se ele vê o resto, ele manda me prender. Se ele vê tudo que tem dentro do coração. O fato é que nós nos atribuímos muitas honras, muitas virtudes. E o que é o ser humano? Já leram no material de 88? O Sr. White fala que um dia Jesus mostrou para ela o ser humano. Ela fala assim, esta noite Jesus me mostrou o ser humano. E por algumas horas eu desisti do ser humano. Olha, eu vou falar para vocês, essa semana estudando sobre o ego, e com certeza tudo que eu estudei valeu muito mais para mim do que para vocês, porque eu estudei em primeira mão. Eu me achava de fato um cara humilde. Acredita, irmão Mauro? Eu me achava um cara humilde. Eu sou simples, a vida inteira no campo. O IAG prosperando por aí. Eu sou um cara humilde, eu não fico batendo no peito dizendo que temos 6 instituições espalhadas pelo mundo. Mas eu descobri uma sujeira tão grande dentro do meu coração estudando isso que eu fiquei apavorado. E eu acho que eu ter vindo aqui é para minha salvação. Não sei se é para de vocês, mas eu tenho certeza que é para minha, porque, irmãos, eu não estou sendo demagogo com vocês. Não é clichê de pregador não dizer que também peca. Mas eu descobri que existe muita sujeira no meu coração, camuflada com um terno bonito. E que se eu não me livrar disso, eu vou liderar um grande grupo em direção ao inferno. Quando Deus permite que a gente enxergue quem nós somos de fato, nós vamos encontrar mais porcaria do que a gente imagina, mais autojustificativa do que a gente imagina. O simples fato de eu mudar uma dieta, isso não garante salvação de ninguém. O simples fato de eu emendar tecido para baixo não garante salvação de ninguém. Tem mulher que tem saia lá embaixo, mas um fogo que consome embaixo, que não vai fazer diferença. Paulo resumiu essa situação. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, Paulo até admite, olha, a vida que eu vivo não é minha. Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. Ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo Jesus, Gálatas 6. E de hoje em diante ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Paulo foi um homem que viveu nessa terra. Olha o meu telefone competindo comigo. Paulo vivia andando nessa terra, mas a sua mente estava constantemente no céu. Irmãos, enquanto o irmão Mauro dissertava a lição, eu fiquei pensando, às vezes quando a gente fala, Senhor, eu queria ver o futebol, mas eu não vou ver, queria ver isso, não vou ver, as pessoas podem até pensar, nossa, mas é uma religião que limita, é uma religião que fica tolindo aquilo que a gente quer fazer, mas isso não é tolir.
O fato é que quando experimentamos a graça de Cristo, eu não falo nem baseado na minha experiência, eu falo baseado na experiência de Paulo e de tantos outros homens aí que a gente acompanha na história. Quando a pessoa alcança isso, na verdade é um prazer, é um deleite você não fazer aquilo que alimenta a carne, porque você vai estar alimentando o espírito. Vocês já pararam para imaginar Paulo sendo levado para ser decapitado? A senhora White fala que nenhuma testemunha foi permitida assistir aquilo. Nero não deixou ninguém ir junto, porque Nero ficou com medo de converter mais gente, porque na sua primeira prisão do ano 60 a 62 em Roma, no julgamento, a guarda pretoriana, os parentes de Nero, primo, tio, tudo estava se convertendo. E agora ele falou, é melhor fazer isso em secreto, só eu e uns poucos soldados, porque senão ele vai converter mais gente. E qual foi o diálogo de Paulo enquanto caminhava para ser decapitado? Está escrito. Ele foi pregando Jesus para aqueles soldados, que eles deveriam se arrepender. Olha, vocês vão me matar, tudo bem, porque eu já estou doido para poder sair daqui mesmo, já cumpri minha carreira, mas depois, orem, se arrependam. Vocês estão fazendo um crime muito grande contra um servo de Deus, então se arrependam, busquem ao Senhor. E muitos daqueles soldados fizeram isso. Se converteram ao Deus de Paulo. Olha, se existe esse negócio de alienígena, eu não sei se existe, mas se existe, eu acredito que Paulo era um alienígena. Porque não tem como imaginar um ser humano nesse calibre. Irmãos, qual ser humano? Eu vou dar um tapa na cara dele e ele não vai ter nenhum tipo de ressentimento no coração. Ele pode até ter com orgulho. Eu te amo, irmão, vem cá. Porque o orgulho, ele sempre se apresenta de terno, né? Mas quem, de fato, lá no íntimo, não vai ter nada. Sendo que, às vezes, uma palavra que você contraria aquela pessoa, ela já se manifesta, já fica com tons de arrogância, impaciência. Às vezes o marido chega em casa na expectativa de comer um assado gostoso e não tem, ele já fica por dentro, poxa vida, e já fica murmurando, já fica áspero. Paulo era desse calibre. Ele podia ser afrontado e ferido do jeito que fosse. Mas a única coisa que ele fazia era permitir Deus ser glorificado na sua vida. A única coisa que ele fazia. Às vezes uma pessoa trabalha para Deus, não tão ativamente quanto Paulo trabalhou, e a pessoa pensa, Senhor, tantos anos que eu sou missionário, e eu escutei isso recentemente, eu queria tanto ter um carro, e reclamava, eu não estou dizendo que eu sou contra um missionário ter carro, não, mas a pessoa murmurou tanto, que ele estava até pensando, ele falou que estava até pensando em sair da obra missionária, e arrumar um trabalho, e seguir a vida dele. Aí eu fico pensando, imagina se Paulo fosse levar essa situação para a vida dele, né? Tanto de sofrimento que ele enfrentava, e nos últimos dias, irmãos, é comovente. Deus conhecia o seu instrumento. Nenhuma capa ele tinha para se cobrir do frio. Nenhuma capa. Ele passava frio a noite inteira, pobrezinho. Ela fala que Paulo morreu muito doente. Talvez muitas dores no corpo por causa das tantas torturas. Geralmente quando você estira muito o corpo, acontecem luxações nas articulações, e algumas luxações são permanentes, não tem como voltar atrás. E ele naquela condição, dentro de uma masmorra fria, fétida, cheirando fezes de preso o tempo todo, e em nenhum momento a gente vai ver Paulo murmurando de alguma coisa. Ele fala o quê? Combati o bom combate, eu cumpri a minha missão, e desde agora a coroa da vida eterna me está preparada. Esse é o exemplo de um homem, irmãos, que venceu completamente a voracidade do nosso ego. E ele fez o que fez. Tem um texto da senhora White que eu nunca encontrei, mas alguém leu lá no IEST uma vez, um pregador que foi lá dos Estados Unidos. Ele leu esse texto lá. E quando Jesus subir
para sentenciar a destruição dos ímpios. Ali nesse texto dizia que Paulo estaria de pé à direita do trono de Jesus, enquanto para trás estaria todo o restante dos salvos, né? Mas Paulo estaria em pé à direita do trono de Jesus ali. Jesus sentado no seu trono e Paulo em pé do lado dele. E é quando Jesus então pronuncia a sentença final sobre o pecado e sobre a morte. E Paulo, que foi um homem que tão veementemente lutou contra o pecado, está ali do lado de Jesus para acompanhar aquele último momento, aquele último drama da história do pecado. Um ser humano como nós, mas que viveu como um autêntico embaixador do reino de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui presente, irmãos. Amém. E que o Santo Espírito possa nos dar esse coração. Um coração mais preocupado em dar do que receber. Um coração que vai ter a atitude de ser apedrejado e sair correndo para dentro da cidade para continuar o trabalho. Fecho com a história que eu me lembrei agora do Tiago White. Ele foi pregar num lugar, ainda nos seus primeiros momentos, e um homem do meio da multidão pegou um prego que prendia o trilho do trem e jogou. Eu li nas biografias dele, né, a minha história, e bateu assim e fez um corte. Aí ele baixou, pegou aquele prego enorme, colocou no bolso, alguém deu um lenço para ele, ele colocou o lenço ali e continuou pregando. Aquele buraco no queixo. E justamente ele falou, ele deu uma mudada no sermão e começou a falar sobre o perdão e sobre o amor. E aí ele falou, olha, eu não sei quem me atirou esse objeto, mas uma coisa eu sei, que eu amo essa pessoa. E eu vim aqui por ela. E ele continuou o sermão dele. Aí no final, quando ele acabou o sermão dele, foi uma pessoa até à frente e pediu perdão e falou, foi eu que lancei esse prego. Aí ele enfiou a mão no bolso, devolveu o prego da pessoa e ele perdoou aquela pessoa e abraçou aquela pessoa. E eu consigo de fato imaginar que Tiago White não tinha nenhum rancorzinho sequer no coração contra aquela pessoa. É uma lição para nós que às vezes nos magoamos com tão pouca coisa. Às vezes um pequeno detalhe estraga o nosso dia. Às vezes um pequeno comentário infeliz me faz afastar de uma pessoa para nunca mais voltar perto. E é interessante que esses homens estavam justamente na contramão disso. Quem eu mais devo amar? Quem eu mais devo estar perto? É quem mais me odeia. É mais para essa pessoa que eu preciso revelar Jesus. Que esse possa ser também o nosso sentimento. Amém.